Boa noite a todos. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos. A gente vai continuar nosso estudo na sequência desse livro, mas de forma interessante, o assunto do trecho que nós vamos estudar hoje, mesmo a gente estando apenas seguindo a sequência, tem tudo a ver com aquilo que foi falado pela manhã. Abram, por favor, em Atos capítulo 22. Nosso trecho começa no versículo 22 também, mas a gente vai ler a partir do verso 17. Apenas para a gente se contextualizar, antes de iniciar a leitura, vamos lembrar o que está acontecendo aqui. Paulo, ao final da sua terceira viagem missionária, passando por algumas cidades, indo em direção a Jerusalém, ele foi avisado 2 vezes, pelo menos, a Bíblia nos conta, que ele seria preso se chegasse em Jerusalém. Os profetas daquelas igrejas, naquelas regiões, avisaram a Paulo que se ele chegasse até Jerusalém, ele seria preso por causa do seu testemunho. Ainda assim, Paulo continuou na sua viagem com a intenção de chegar até Jerusalém. E ao chegar ali aconteceu exatamente aquilo que havia sido previsto. Ele estava no templo orando, mas foi acusado injustamente por judeus de estar promovendo tumultos, tanto em Jerusalém quanto em outros lugares, e por isso acabou preso. Na verdade, o termo correto aqui não seria preso, ele estava sendo espancado pelos judeus, e os soldados romanos entraram no meio do tumulto, tiraram Paulo do meio dos judeus, e aí o levaram para a fortaleza, protegendo ele da fúria da multidão. Nós estudamos semana passada o trecho que fala do discurso de Paulo para a multidão de judeus, no qual ele tentou se defender, explicando que as acusações para com ele eram falsas. Mas nós vamos ler o finalzinho desse discurso, a gente vai ver que a sua defesa foi interrompida no meio. Então, Atos capítulo 22, versículo 17. Quando voltei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, caí em êxtase e vi o Senhor que me dizia: depressa, saia de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão seu testemunho a meu respeito. Eu respondi: Senhor, estes homens sabem que eu ia de uma sinagoga a outra, a fim de prender e açoitar aqueles que creem em ti. E, quando foi derramado o sangue de tua testemunha Estevão, eu estava lá, dando minha aprovação e cuidando das roupas dos que o matavam. Então o Senhor me disse: vá, eu o enviarei para longe aos gentios. A multidão ouvia Paulo até que ele disse isso. Então todos levantaram a voz e gritaram: tira esse homem da face da terra, ele não merece viver. Estando eles gritando, tirando suas capas e lançando poeira para o ar, o comandante ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza e fosse açoitado e interrogado, para saber por que o povo gritava daquela forma contra ele. Enquanto o amarravam a fim de açoitá-lo, Paulo disse ao centurião que ali estava: vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Ao ouvir isso, o centurião foi prevenir o comandante. O que vai fazer? Este homem é cidadão romano. O comandante dirigiu-se a Paulo e perguntou: diga-me, você é cidadão romano? Ele respondeu: sim, sou. Então o comandante disse: eu precisei pagar um elevado preço por minha cidadania. Respondeu Paulo: eu a tenho por direito de nascimento. Os que iam interrogá-lo retiraram-se imediatamente. O próprio comandante ficou alarmado ao saber que havia prendido um cidadão romano. No dia seguinte, visto que o comandante queria descobrir exatamente por que Paulo estava sendo acusado pelos judeus, libertou-o e ordenou que se reunissem os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio. Então, trazendo Paulo, apresentou-o a eles. Paulo, fixando os olhos no sinédrio, disse, capítulo 23, verso 1 agora: meus irmãos, tenho cumprido o meu dever para com Deus com toda a boa consciência, até o dia de hoje. Diante disso, o sumo sacerdote Ananias deu ordens aos que estavam perto de Paulo para que lhe batessem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Estás aí sentado para julgar-me conforme a lei, mas contra a lei me mandas ferir? Os que estavam perto de Paulo disseram:
você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Paulo respondeu: irmãos, eu não sabia que ele era sumo sacerdote, pois está escrito: não fale mal de uma autoridade do seu povo. Então Paulo, sabendo que alguns deles eram saduceus e outros fariseus, bradou no sinédrio: irmãos, sou fariseu, filho de fariseu. Estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Dizendo isso, surgiu uma violenta discussão entre os fariseus e os saduceus, e a assembleia ficou dividida. Os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus admitem todas essas coisas. Houve um grande alvoroço, e alguns dos mestres da lei, que eram fariseus, se levantaram e começaram a discutir intensamente, dizendo: não encontramos nada de errado neste homem. Quem sabe se algum espírito ou anjo falou com ele? A discussão tornou-se tão violenta que o comandante teve medo que Paulo fosse despedaçado por eles. Então, ordenou que as tropas descessem e o retirassem à força do meio deles, levando-o para a fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Vamos orar mais uma vez? Pai, já temos pedido através de uma canção, e agora, por essa oração, queremos mais uma vez suplicar que a Tua voz esteja moldando o nosso coração, falando a cada um de nós através do Seu Espírito, que nossa limitação não atrapalhe o alcance da Sua palavra, e que a luz do Seu Espírito ilumine nossos olhos, nossa mente, para que possamos compreender o que o Senhor quer nos ensinar nessa noite. Rogamos em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Esse é um trecho muito interessante, porque nós estamos entrando no final do livro, na última parte do livro de Atos. E daqui para frente, nós vamos ver Paulo não mais viajando numa viagem missionária, mas sendo levado por autoridades romanas a vários julgamentos, vários interrogatórios, até lá no capítulo 28, ele vai chegar em Roma. E aí o livro vai terminar com Paulo em Roma. Ele não chega a mencionar diretamente a audiência de Paulo com César, com o imperador romano, mas a gente sabe pelas cartas que Paulo escreveu, alguns anos depois, que ele chegou mesmo a comparecer diante de César e testemunhar. Mas o livro de Atos está mudando o seu foco agora de viagens missionárias, de visita a igrejas e disputas internas, às vezes, entre os próprios irmãos, para mostrar como a perseguição que Paulo sofreu foi a ferramenta que Deus usou para concretizar o seu plano de levar o evangelho, ou pelo menos, não foi a primeira vez que o evangelho chegou em Roma, mas até mesmo diante das autoridades romanas, que naquela época eram os que comandavam o mundo inteiro, né? O mundo inteiro civilizado da época era dominado pelo Império Romano, e foi o plano de Deus escolher Paulo e levar Paulo através de todas essas circunstâncias até diante do imperador. Mas a gente ainda está no começo da história, e o que é interessante é ver toda a artimanha política que havia naquela época se colocando como oposição a Paulo, mas ainda assim contribuindo para a concretização do plano de Deus. Algumas coisas são difíceis para nós de entender aqui, porque a política romana, especificamente da província da Judéia, né, da província ali de Israel, que estava debaixo do controle romano, tinha suas particularidades, muito diferente daquilo que é a nossa realidade política, por isso algumas dificuldades para nós aqui. São mencionados vários grupos diferentes dentro dos próprios líderes judaicos, dos líderes dos judeus. Então, foi mencionado no capítulo 23, capítulo 22, versículo 30, que os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio se reuniram. Depois, no capítulo 23, a gente leu que o sinédrio, as próprias autoridades, também se dividiam pelo menos em dois principais grupos, chamados aqui de fariseus e de saduceus. Então, todas essas coisas complicam um pouco para nós, especialmente aqueles que não estão familiarizados com isso, para entendermos. Mas a gente vai caminhar aqui com calma, e nosso objetivo, se Deus permitir, vai
ser alcançado. Vamos entender o que aconteceu lá e entender como isso se aplica para nós. Voltando então, na sequência do nosso trecho, depois de Paulo ter sido acusado pelos judeus e agredido por eles, então os soldados romanos intervieram, um dos dois aí, né? Intervieram, para livrar Paulo da mão dos judeus. A gente lê no final do capítulo 21 que Paulo não tinha sido espancado com tanta violência que ele não conseguia nem subir a escada da fortaleza. Ele precisou ser carregado pelos judeus. Carregado pelos soldados romanos. Mas quando o comandante romano falou para Paulo quem ele era, o que ele tinha feito, ele pediu permissão para falar para os judeus e ele teve essa permissão. É muito interessante para nós ler o começo do discurso de Paulo no capítulo 22, porque, leiam comigo, capítulo 22, versículo 1 e 2. Irmãos e pais, ouçam agora a minha defesa. Quando ouviram que lhes falava em aramaico ou hebraico, dependendo da tradução, você vai ver aramaico ou hebraico, ficaram em silêncio absoluto. Parece um detalhe sem importância, mas é muito relevante para essa situação. Se a gente voltar no capítulo anterior, nós vamos ver que os judeus que começaram o tumulto, está lá, capítulo 21, versículo 27, eram judeus da província da Ásia. Lembra que judeus viviam espalhados por todo aquele mundo, depois de tanta perseguição, depois de tantas guerras, desde a época do exílio babilônico, séculos atrás, os judeus já tinham se espalhado por toda aquela região. Havia judeus vivendo na região da Judéia, que hoje é chamada de Palestina, mas havia judeus vivendo em todos os lugares, em Roma, na Ásia, até no norte da África, no Egito, havia judeus espalhados. E é muito importante a gente perceber esses detalhes, porque quem acusou Paulo foram judeus não de Jerusalém, mas judeus que estavam em Jerusalém, moravam fora, mas tinham ido ali por algum motivo, provavelmente para participar de cerimônias no templo. E eles acusaram, verso 28, que Paulo estava ensinando a todos contra o povo de Israel, contra a lei e contra este lugar, ou seja, contra o templo. Essa foi a acusação. E a defesa de Paulo, quando ele fala no capítulo 22, ele diz que ele estava no templo orando, apresentando ofertas, sacrifícios, ou seja, cumprindo a lei, em total respeito ao templo, e não estava dizendo nada, nem ensinando ninguém contra o próprio povo dele, os judeus. Ou seja, a acusação era completamente indevida. E a sequência do trecho que a gente vai ler, vai nos mostrar qual era o verdadeiro problema desses judeus com Paulo. Depois dele ter, então, dito o que ele estava fazendo ali, não estava criando tumulto, não estava violando o templo, não estava trazendo gentios para dentro do templo, que isso era proibido, ele estava simplesmente cumprindo a lei, orando ali como, entre aspas, vamos dizer, um bom judeu faria. Aí ele está explicando que durante muito tempo, e é interessante porque essa história é contada 3 vezes, né, no livro de Atos. Lá no capítulo 9 a gente vê o encontro de Paulo com Jesus, depois aqui no capítulo 22 ele conta esse encontro mais uma vez, e ele vai repetir o relato no capítulo 26, se não me engano, diante de outra autoridade. Mas Paulo diz, eu era um judeu zeloso, como vocês. Esse zelo que vocês têm para com a religião, para com Deus, eu tinha. Exatamente igual a vocês. O que me mudou, o que fez com que o meu caminho fosse drasticamente alterado foi o fato de que eu me encontrei com um homem que tinha morrido. Morreu. Ressuscitou, e eu encontrei com esse homem vivo agora. Por isso, tudo aquilo que antes eu pensava como vocês, eu precisei rever. Essa é a explicação fundamental do que Paulo tenta passar para eles, né? Ele não abandonou a lei, ele não abandonou os costumes judaicos, ele não abandonou a fé em Deus. Mas aquilo que ele pensava que era a maneira correta de demonstrar a fé e obediência a Deus, precisou ser corrigido. Ele continuava agora com a fé no mesmo Deus, querendo obedecer e agradar ao mesmo Deus, mas agora ele sabia o jeito correto de fazer isso. E não era perseguindo cristãos, porque de fato o que tinha acontecido, que os cristãos testemunhavam, era, ele vai dizer mais para frente, a esperança de Israel, não era a esperança dos judeus, dos cristãos apenas, era a esperança de Israel. Aquilo que havia sido anunciado aos judeus, havia sido concretizado em Jesus. Por isso os cristãos estavam corretos. Paulo não estava dizendo assim, eu deixei de ser judeu para me tornar cristão. Não,
Ele entendeu que a realidade sobre a qual a fé dos cristãos estava baseada era exatamente aquilo que Israel esperava, mas os judeus não enxergavam isso. E o motivo para eles não enxergarem isso era a sua dúvida acerca da ressurreição. Por isso Paulo vai dizer mais para frente, tudo está baseado na ressurreição. O evangelho, ele diz nas cartas, está baseado na ressurreição. A perseguição que ele sofria era por causa da ressurreição. Porque se realmente Jesus era um homem que tinha morrido, mas estava vivo, então tudo que Paulo dizia fazia sentido. Essa era a verdade fundamental. Não era apenas um debate de ideias. Era uma questão sobre realidade. Não era teoria. Era prática, era vida. E vida, com o perdão do trocadilho, vida mesmo, né? Vida verdadeira. Porque se esse homem que morreu tinha ressuscitado, então quem discordava dele tinha um problema, né? Como é que você discorda de alguém que morre e ressuscita? Como é que você duvida das palavras de alguém que fez aquilo que é mais impossível a qualquer um de nós fazer? Como é que você diz que alguém que ressuscitou está enganado? Foi essa a mudança de Paulo. Por mais que ele tivesse seus motivos, suas razões e justificativas e interpretações da lei, quando ele se deparou com Cristo ressurreto, ele falou, eu preciso corrigir, porque ele está certo, não eu. Era isso que os judeus não entendiam, mas era isso que Paulo estava insistindo em tentar mostrar a eles. Quando ele falou com esses judeus, ele falou na língua que era a natural deles, não a língua grega que era comum para todo o Império Romano. De uma certa forma, todo mundo sabia falar um pouco de grego, porque era o jeito que as relações comerciais aconteciam, como os romanos estavam ali invadindo Israel. Então, eles tinham que se comunicar, em certa medida, com os judeus. Todo mundo sabia falar um pouco de grego, porque era a língua comum a todos. Mas, naquele momento, Paulo disse, eu estou falando com vocês, judeus. Por isso, ele diz em aramaico, ou hebraico, a sua defesa. Talvez por isso, o comandante não entendeu tudo aquilo que Paulo falou. Não entendeu todo aquele tumulto, porque estava sendo dito numa linguagem que não era a linguagem que ele tinha dominado, que ele tinha domínio, né? Por isso, quando a multidão reagiu da forma como reagiu, versículo 22, tira esse homem da terra, ele não merece viver. Começaram a gritar, a tirar suas vestes e lançar poeira ao ar. O tumulto cresceu de novo e o soldado, o centurião romano, né, o comandante romano ali, não entendeu o que estava acontecendo, então levou Paulo de novo para a fortaleza e agora disse, você vai ser interrogado, mas o interrogatório dos romanos era na base do chicote. E de forma muito interessante para nós, nesse momento Paulo diz, verso 25, vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? De novo, essa era uma particularidade da sociedade daquela época que nós não entendemos, que não faz parte da nossa realidade, né? Mas quando a gente pensa em direitos, por exemplo, todo cidadão brasileiro, todo mundo que mora aqui no Brasil tem os mesmos direitos. Seja você alguém que tenha nascido aqui ou tenha vindo de fora para cá, você vai ter os mesmos direitos. Essa é a política atual. Na maioria dos lugares, tenta-se, pelo menos, ter uma certa igualdade entre os direitos. Naquela época não era assim, não. Cidadãos romanos tinham, dentro do Império Romano, certos privilégios que outros não tinham. Um dos privilégios era justamente aquilo que Paulo tentou se proteger. Qualquer pessoa, ao ser interrogada por um romano, podia passar por qualquer tortura. E não ia depois chamar as ONGs de direitos humanos ou ligar na corregedoria da polícia romana para reportar o abuso que tinha sofrido. Não existia isso. O romano tinha autoridade para fazer o que ele queria. Ele podia torturar alguém, bater em alguém, matar alguém, se ele precisasse, para investigar aquilo que ele estava investigando. A única lei que regia, assim, não era a única, mas a lei principal, o objetivo principal dos romanos era manter a ordem. Se ele tivesse que matar qualquer um para manter a ordem, ele tinha autorização para fazer isso. Ele só não podia fazer isso se essa pessoa fosse justamente um cidadão romano. Apesar de estar ali, fosse alguém que tinha privilégios concedidos pelo imperador. E havia muitas formas de se conceder, de conseguir esse título. O comandante diz, por exemplo, que ele pagou uma grande quantia de dinheiro para receber
essa cidadania. Mas uma outra forma, e que demonstrava uma nobreza de nascimento, era aquelas pessoas que, como Paulo, tinham isso por direito de família. A gente não sabe porque a Bíblia não conta e nós não temos muitas informações nem fora da Bíblia sobre a família de Paulo. Mas muito provavelmente um dos seus ancestrais se tornou cidadão romano, porque não era normal judeus serem cidadãos romanos, mas por algum motivo, ou por dinheiro, ou por ter prestado algum serviço para alguma autoridade romana, ele recebeu essa recompensa de ser um cidadão romano. E dali em diante, toda a sua família, todos os seus descendentes herdaram esse mesmo direito. O fato é que Paulo diz, eu tenho esse direito por nascimento. Eu sou cidadão romano por nascimento. Ele já tinha dito, no primeiro interrogatório, no capítulo anterior, que ele era nascido não em Israel, mas ele era um judeu que tinha nascido na cidade de Tarso, numa região um pouco ao norte de Israel. E ele fala, essa não era uma cidade pouco importante, era uma cidade bem importante na época. Além de vir de uma cidade importante, muito provavelmente então Paulo era um judeu de nascimento nobre, pertencia a uma família da elite judaica daquela região, por ter esse direito por nascimento. Agora, o que é interessante para nós, e a gente vai pensar nisso mais para frente, é que no capítulo 16, quando eles foram presos lá em Filipos, lembra? Depois de ter expulsado o demônio de uma jovem, foram acusados de estar tumultuando também a cidade, foram presos, foram levados à masmorra, acorrentados, chicoteados. Aí aquela história famosa de Paulo e Silas na prisão, quando um terremoto abre todas as cadeias e eles mantêm todos os presos lá. Ao final dessa história, o carcereiro e toda a sua família se convertem. No dia seguinte, quando Paulo vai ser liberto pelas autoridades, ele diz, como é que vocês me prenderam, me açoitaram, sendo eu cidadão romano, e agora vocês estão querendo me libertar de uma forma assim, né, para se livrar de mim? Não vão fazer isso não. Mas ele disse isso só depois de ter sido chicoteado. Aqui não, aqui ele disse antes. Por quê? Será que Paulo esqueceu lá em Filipos que ele era cidadão romano? Bom, eu duvido que ele esqueceu, né? Eu acho que podem existir vários motivos, e a Bíblia não nos diz, então a gente vai ter que trabalhar com algumas possibilidades, mas isso nós vamos mencionar mais para frente. O fato é que, quando ele foi ameaçado de tortura nesse momento ali em Jerusalém, ele disse, eu sou cidadão romano, nós lemos que até os soldados se afastaram, e o centurião ficou preocupado porque ele, ainda que não tinha chicoteado, ele já tinha mandado algemar o cidadão romano, e nem isso eles podiam fazer. Mais para frente, nos próximos capítulos, nós vamos ver mais um direito de um cidadão romano. Quando ele estava sendo acusado de alguma coisa que podia levar à pena de morte, todos os cidadãos romanos do Império tinham o direito de solicitar que a sua causa fosse julgada pelo STF da época, ou não Supremo Tribunal Federal, mas Supremo Tribunal Imperial, né? Mundial, que era o próprio imperador César. Esse era um direito também de todo cidadão romano. Alguém que não era cidadão romano não tinha esse direito. Ia ser julgado ali mesmo e, se fosse condenado, ia morrer. Mas um cidadão romano, ao ver que o seu julgamento estava sendo encaminhado para uma pena de morte, ele poderia solicitar, eu exijo ser julgado por César. Todos eles tinham esse direito. Então, é estranho para nós, porque normalmente nós vemos assim, pessoas, qualquer um de nós estando diante de um julgamento vai ter os mesmos direitos. Naquela época não era assim. Alguns direitos eram reservados a certas pessoas. O comandante, então, versículo 29, fica alarmado ao saber que havia prendido um cidadão romano. Por causa disso, nós lemos no versículo 30 que ele libertou Paulo, mas querendo saber mais precisamente qual era o motivo de todo aquele tumulto, o que ele faz? Reúne o sinédrio e os chefes dos sacerdotes, apresenta Paulo diante deles, e aí a gente vê agora uma segunda etapa aí do julgamento de Paulo, agora diante das autoridades judaicas, né? Sinédrio recebe esse nome porque era um grupo de 70 anciãos, líderes em Israel, parecido com um senado, a gente diria hoje num termo mais moderno. E junto com os chefes dos sacerdotes, com as outras autoridades ali de Jerusalém, eram eles que exerciam uma certa liderança. De novo, vamos nos lembrar, os judeus estavam
vivendo numa ocupação. Eles não eram soberanos no seu território. Roma dominava a Judéia. Mas Roma concedia uma certa liberdade para os líderes de Israel de resolver seus problemas, para que nem tudo precisasse ser julgado por autoridades romanas. Se os líderes de Israel resolvessem o problema, melhor para os romanos. Se não resolvessem, talvez aí os romanos precisavam intervir. Mas nesse caso, porque muito provavelmente, né, o comandante tinha percebido que se tratava de uma disputa interna, de questões religiosas dos judeus, então era melhor que os próprios judeus julgassem isso. E a gente lê no capítulo 23 que quando essas autoridades se reuniram, Paulo começou dizendo que ele era inocente. Meus irmãos, verso 1, tenho cumprido meu dever para com Deus, com toda boa consciência, até o dia de hoje. Naquele momento, o sumo sacerdote que estava presente ali, chamado Ananias, ordenou que Paulo fosse agredido com um soco, que lhe batessem na boca, né, diz o verso 2. A gente não sabe se isso chegou a se concretizar ou não, mas parece para nós que prontamente Paulo responde: Deus te ferirá, parede branqueada. Estás aí sentado para me julgar, conforme a lei, mas contra a lei me mandas ferir? Era exatamente o que estava acontecendo. A lei, nem dos israelitas, nem dos romanos, autorizava uma punição antes do veredito. Depois de ser julgado, depois de ser decretado culpado, aí sim a pessoa seria punida. Mas o que deveria ser o representante da lei, naquele momento, máximo, a maior autoridade dentre os judeus ali, o sumo sacerdote, estava ordenando que mesmo antes de o julgamento acabar, Paulo já fosse agredido. Apesar disso, aqueles que estavam perto de Paulo disseram, verso 4, você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? E Paulo responde, irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, pois está escrito, não fale mal de uma autoridade do seu povo. Parece um pouco estranho para nós, num primeiro momento, pensar que Paulo não sabia quem era o sumo sacerdote, porque a gente está acostumado a ver as figuras do sumo sacerdote com toda aquela roupa, né? Com eu esqueci o nome, mas aquilo que ele usava na cabeça, que não era o kippá pequenininho dos judeus modernos, era um chapéuzão grande assim, não se chama chapéu, é que eu esqueci o nome, mas vocês entenderam. E ele tinha aquelas vestes cheias de pedras preciosas, 12 pedras que ficavam no seu peito, vários enfeites de ouro, tudo isso está descrito lá no Antigo Testamento, e ainda naquela época o sumo sacerdote usava essas roupas. Então pode parecer para a gente meio que uma desculpa esfarrapada de Paulo, né? Não sabia quem era o sumo sacerdote? Como assim? Mas, muito provavelmente, essa não era uma reunião oficial do Sinédrio. Por quê? Porque havia autoridades romanas presentes também. E quando o Sinédrio se reunia, normalmente eles se reuniam internamente, de uma forma fechada. Dessa vez, eles foram reunidos por ordem do comandante romano, isso não era uma coisa normal. Então, muito provavelmente aqui, sendo uma reunião extraoficial, o sumo sacerdote não devia estar com as roupas oficiais de um sumo sacerdote. Aquela era uma reunião feita de forma às pressas, vamos dizer assim. Na verdade, há um paralelo interessante aqui, que o escritor Lucas está nos mostrando, entre os vários julgamentos de Paulo e os vários julgamentos de Jesus. E se a gente voltar lá nos evangelhos, nós vamos ver que Jesus também se reuniu, Jesus também foi julgado por autoridades dos judeus reunidas às pressas. Eles não se reuniram na casa oficial de julgamento, no lugar adequado. Eles se reuniram na casa do sumo sacerdote, na época chamado Caifás. Então, assim como foi um julgamento apressado com Jesus, Lucas está nos mostrando nas entrelinhas como as coisas também foram feitas de forma apressada para tentar condenar Paulo de alguma forma aqui, né? Não Lucas, mas as autoridades querendo condenar Paulo. Por outro lado, assim como o julgamento romano de Jesus teve um decreto de inocente, lembra Pilatos? Quantas vezes falando, não vejo crime nesse homem, não vejo crime algum nesse homem. A gente vai ver também as autoridades romanas aqui enxergando, Paulo é inocente. Mas, como ele tem um problema aí com os judeus, deixa o julgamento seguir. Muito interessante aquilo que Lucas mostra como um paralelo entre o que Paulo estava sofrendo e o que Jesus havia sofrido.
A citação que Paulo diz aqui, verso 5, não fale mal de uma autoridade do seu povo, está lá em Êxodo 22 e 28. Mas, se vocês prestaram atenção, não é um pedido de desculpas, né, que Paulo falou. Ele diz simplesmente: irmãos, eu não sabia que era sumo sacerdote. Isso é provável pelo fato do sumo sacerdote não estar usando as suas roupas, e Paulo não era íntimo dele para poder reconhecê-lo sem as roupas. E mesmo assim ele não diz assim: me desculpem pelo que eu falei, né? Ele diz, a lei diz, não fale mal de uma autoridade do seu povo, mas de fato ele não chega a pedir desculpa pelo que ele disse a Ananias. A gente sabe pouco sobre Ananias na Bíblia, mas fora da Bíblia temos informações históricas de que ele era muito cruel, muito ligado a Roma, usava a sua posição, a sua autoridade para agradar os governantes romanos e cometeu várias injustiças para com o seu próprio povo. Tanto é que alguns anos depois disso, no ano de 66, quando começou uma revolta dos judeus que terminaria com a destruição de Jerusalém, destruição do templo no ano 70, mas logo no começo dessa revolta, no ano 66, uma das primeiras coisas que os judeus que se revoltaram fizeram foi matar o próprio sumo sacerdote, porque era alguém que tinha trabalhado mais por Roma do que por eles. Essa é uma informação que a gente tem de fora da Bíblia, mas bate com aquilo que Lucas está dizendo e que Paulo levantou. Você está aí como uma autoridade sentada para me julgar de acordo com a lei. E nem você está seguindo a lei? Está querendo me agredir contra a lei? Está indo no contrário daquilo que a lei determina para fazer justiça? Quer dizer que não tem sentido isso. Como é que você produz justiça cometendo injustiça? É isso que Paulo está dizendo. Ao mesmo tempo em que ele fala, a lei diz, não fale, não insulte, como que é? Não fale mal de uma autoridade do seu povo. Isso não significa que a injustiça da autoridade não deve ser denunciada. E esse equilíbrio é muito difícil de encontrarmos. Um respeito à posição da autoridade, sem nos deixarmos levar por uma cegueira à pessoa que está ocupando essa posição de autoridade. Paulo fala mais sobre isso, e nós não vamos entrar em tantos detalhes, mas leiam depois Romanos capítulo 13, ele fala que as autoridades são instituídas por Deus. Ele não está falando isso numa época em que as autoridades tinham uma constituição para seguir. Ele está falando isso numa época em que a vontade da autoridade era a lei. Aquilo que o imperador acordava querendo fazer, era o que ele podia fazer. Hoje eu acordei com vontade de matar todo mundo que está do lado esquerdo aqui. Ele era o imperador, ele podia fazer isso. Mesmo assim, nessa época, Paulo diz que as autoridades foram instituídas por Deus. Então a gente precisa entender isso. Como é que as autoridades foram instituídas por Deus? E isso não significa que tudo que a autoridade fizer está de acordo com a vontade de Deus. A gente precisa separar a posição de autoridade da pessoa que está ocupando essa posição. Por isso é que Paulo podia respeitar a autoridade que Deus estabeleceu e ainda assim acusar o sumo sacerdote de injustiça. Isso é importante para nós. A metáfora que ele usou, né, parede branqueada, ele chamou o sumo sacerdote de parede branqueada. Jesus usou essa mesma metáfora lá em Mateus capítulo 23, verso 27. Lembra quando ele fala, vocês, autoridades de Israel, são como sepulcros caiados? É a mesma metáfora. O que é uma parede branqueada ou um sepulcro caiado? Era uma parede que tinha sido pintada, naquela época tinta era cal, que eles usavam, por isso a expressão sepulcro caiado era de um sepulcro pintado com cal por fora, para parecer bonito, mas por dentro o que tinha? Alguma coisa bonita? Não, morte, corrupção. E tanto Paulo quanto Jesus tiraram essa expressão do Antigo Testamento. Se vocês lerem Ezequiel capítulo 13, versos 10 e 11, vocês vão ver o profeta repetindo palavras de Deus, transmitindo palavras de Deus, em que ele diz para as autoridades, para os juízes que estavam cometendo injustiça de Israel, vocês são muros pintados para parecer como novos, mas se alguém se apoiar, vai cair. Vocês são paredes branqueadas. Não dá para confiar nessa aparência de justiça de vocês. Por fora parece que estão seguindo a lei, por dentro é cheio de corrupção e injustiças. Mas
também é um pouco estranho para nós aquilo que acontece na sequência. Logo no versículo 6 parece que tem uma reviravolta aí no julgamento de Paulo, né? Paulo diz assim: sabendo que alguns eram saduceus e outros fariseus, bradou no sinédrio: irmãos, sou fariseu, filho de fariseu, estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Muitas coisas estranhas aqui. Primeiro, vendo Paulo dizer que ele é um fariseu, porque a gente associa, e não é sem motivo, os fariseus sempre a oposição a Cristo, oposição ao Evangelho. Mas se a gente for lembrar com atenção, não é sempre. Houve fariseus que não se opuseram a Cristo. Foram exceção? Foram. Por exemplo, João capítulo 3 nos fala de Nicodemos, uma autoridade dentre os fariseus que foi procurar Jesus para tentar compreender melhor aquilo que Jesus estava ensinando. Ainda que naquele momento, ele não, pelo que parece, né, no relato do Evangelho, ele não saiu de lá crendo, mas no final do Evangelho, nós vemos Nicodemos participando da ressurreição, do sepultamento de Jesus. Ele, junto com uma outra autoridade chamada José de Arimateia, pede para Pilatos o corpo de Jesus, prepara perfumes para embalsamar Jesus no seu sepultamento. E aí sim a gente pode chegar à conclusão que Nicodemos, um dos fariseus, um dos mais importantes, creu, se converteu. No começo do livro de Atos, lá no capítulo 4, quando os discípulos estão sendo perseguidos por estarem testemunhando, uma das autoridades do Sinédrio, provavelmente algumas décadas atrás desse Sinédrio aqui, então deviam ser, não sei se todos, mas boa parte, pessoas diferentes, tinha lá um chamado Gamaliel, que era também membro dos fariseus, e que, se a gente não pode dizer que ele defendeu os cristãos, ele também adotou uma postura mais neutra. Enquanto tantas autoridades queriam acabar com os cristãos, Gamaliel diz lá no capítulo 4, irmãos, tomem cuidado com o que vocês vão fazer com os cristãos, porque se eles forem de Deus, vocês vão estar lutando contra Deus. Então há exemplos na Bíblia de fariseus que não se opuseram diretamente e que tinham uma certa neutralidade, ou no caso de Nicodemos, que passaram a ser crentes no Senhor Jesus. Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 5, diz também que quanto à lei, ele era fariseu. Isso nos ajuda a entender o que ele está dizendo aqui. Não é que Paulo está fugindo do assunto, ou não é que Paulo está escolhendo um dos inimigos para se aliar, para tentar escapar da morte. Pelo contrário. Paulo entendia muito bem as diferenças que haviam entre esses grupos. E, para nossa alegria, dessa vez, Lucas explica, né? Versículo 8, ele diz: os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus admitem todas essas coisas. Havia dentro do grupo dos judeus, dos religiosos ali, um grupo, como os saduceus, que achava que a palavra de Deus era só os 5 livros do Antigo Testamento, né, os primeiros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, só a lei. Todos os outros não eram inspirados por Deus, eles só aceitavam a lei. E na lei não há menção direta de espíritos, de anjos, de ressurreição, ou pelo menos eles não entendiam que houvesse, né? E por isso eles duvidavam de todas essas coisas. Já os fariseus criam em anjos, em espíritos, e criam também na ressurreição. O fato é que Paulo percebe que a mensagem que ele estava testemunhando estava muito mais próxima da compreensão e da aceitação dos fariseus do que dos saduceus. Os fariseus criam na ressurreição. Eles não criam na ressurreição de Jesus, mas eles criam na ressurreição. Por isso ele diz: eu sou fariseu. Quanto àquela questão que estava em julgamento, que ele deixa claro, não é? Estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Quanto a essa questão, ele era fariseu. Ele não duvidava da ressurreição, ele tinha testemunhado um homem ressurreto conversando com ele mais de uma vez. E uma segunda coisa aqui que é interessante, pode parecer um problema para nós, é pensar assim: Paulo está mudando o assunto, né? Ele estava sendo acusado de violar o templo, de falar contra os costumes da lei, de falar contra Israel. Ele não estava sendo acusado com relação à ressurreição, mas o ponto é que estava sim. Porque todas as coisas que Paulo dizia só tinha sentido se a ressurreição fosse verdade.
Então o que ele falava que era a maneira correta de entender a lei, a maneira correta de interpretar o templo, a maneira correta de ser povo de Deus, que era uma interpretação diferente da que os judeus tinham, só fazia sentido, só podia ser verdade se uma coisa fundamental fosse verdade: a ressurreição de Jesus. Se aquelas pessoas entendessem que Jesus era o Messias prometido, que havia sido condenado, crucificado, sepultado e ressurgido pelo poder de Deus, se eles crescem nisso, eles teriam que chegar, inevitavelmente, à mesma conclusão que Paulo chegou. O meu zelo por Deus estava sendo expressado de uma forma inadequada. Paulo diz isso, aliás, de forma muito interessante, em Romanos capítulo 10, versículo 1, falando sobre os judeus, olha o que ele diz, Romanos 10 e 1. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Eles eram fanáticos por Deus, mas não enxergavam que Deus tinha se tornado carne na pessoa de Cristo. E que quando morreu, Ele tinha ressuscitado, porque como os apóstolos ensinaram nas primeiras pregações lá do livro de Atos, a morte não tinha poder sobre aquele que era o Filho de Deus. Sem pecado, não havia autoridade da morte sobre Ele, por isso Ele ressuscitou. Se eles que criam na ressurreição entendessem que Jesus era o que Paulo ensina depois, as primícias da ressurreição, o primeiro da ressurreição, porque os judeus criam, pelo menos os fariseus, que no fim dos tempos haveria a ressurreição de todas as pessoas. Daniel capítulo 12 fala disso. Justos e injustos seriam ressurretos para receber o seu julgamento eterno. Eles criam na ressurreição dos mortos. O que eles não criam é que a ressurreição dos mortos tinha já começado com o primeiro, o primogênito, as primícias, que era Cristo. É isso que Paulo estava dizendo. Eu estou sendo julgado com relação à ressurreição dos mortos. Se vocês crerem que Jesus ressuscitou, vocês vão entender que tudo o que eu estou dizendo faz sentido. Qualquer coisa que eu disser sobre a lei vai fazer sentido. Qualquer coisa que eu disser sobre o templo vai fazer sentido. Qualquer coisa que eu disser sobre a circuncisão e sobre todos os outros temas que dava tanta encrenca entre Paulo e os judeus, faria sentido logo depois de eles crerem na ressurreição de Cristo. Por isso ele não está fugindo do assunto. Agora, ainda assim, isso mostra também a esperteza de Paulo. Porque quando ele levantou essa questão, não fugindo do assunto, mas mostrando qual era o centro do debate ali, ele automaticamente criou também uma divisão entre eles. O lado dos fariseus, chegou até a ficar favorável a Paulo, né? Olha o que diz o versículo... Cadê? Versículo 9. Alguns dos mestres da lei que eram fariseus se levantaram e começaram a discutir intensamente, dizendo: não encontramos nada de errado nesse homem. Olha aí. Aqueles que antes estavam dizendo, mata, ele nem merece viver, por causa do que ele tinha dito, né? Lembra qual foi o ponto final da defesa de Paulo? Eles ouviram Paulo até o momento em que ele falou: Deus me enviou para os gentios. Aquilo foi inaceitável para eles. Mas dentre toda aquela multidão que estava querendo a morte de Paulo, alguns ali, sabendo que ele era fariseu e que cria na ressurreição, já começaram a ficar do lado dele. Isso não significa, tá? Não estou dizendo aqui que eles creram na ressurreição de Jesus. Mas vocês percebem que é muito mais próximo para um fariseu, tá? A menos passos de distância de crer na ressurreição de Cristo, do que um saduceu que não acha que nem existe ressurreição. Muito mais perto. Por isso eles ficaram ao lado de Paulo aqui. E a discussão, de novo, tornou-se tão violenta que o comandante pensou: bom, daqui a pouco eles vão começar, cada um puxar Paulo para um lado, para o outro, vão despedaçar Paulo, e aí a minha vida vai ficar complicada, porque eu deixei um cidadão romano morrer por judeus. Então o que o comandante faz? Verso 10, recolhe Paulo de novo para a fortaleza, e mais para frente nós vamos ver os próximos julgamentos aí. Agora, esse trecho que nós lemos termina de forma maravilhosa. Versículo 11 diz: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Que coisa maravilhosa, não é? Apanhou, quase foi chicoteado, depois de ter apanhado, tentou se defender, mas não conseguiu terminar o seu discurso. Depois
no dia seguinte, levou uma bofetada só porque tinha dito que era inocente. Mas depois de tudo isso, se é que passaram dúvidas pelo coração de Paulo, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu não estou enganado? Qualquer dúvida é dissipada, é esfumaçada quando se coloca diante dele Jesus. Mais uma vez, aquele homem ressurreto se põe do lado dele e diz: Paulo, coragem, porque o que você fez aqui você ainda vai fazer em Roma. Perceba que essa é uma promessa que não garante um resultado favorável lá em Roma, porque Paulo não estava tendo um resultado favorável aqui, mas que ele vai conseguir testemunhar, porque essa era a sua missão. Isso também é fundamental para nós entendermos. A garantia, aquilo que Paulo devia esperar era cumprir o seu chamado, não era ser inocentado, seja aqui, fosse em Roma. Porque o ponto fundamental da promessa que Cristo disse, da promessa que Cristo fez para ele é: você vai completar a sua missão, você vai chegar até lá. Tudo o que está acontecendo, Paulo, não é que eu estou dormindo não é que eu deixei as coisas saírem do meu controle. Tudo está debaixo do controle de Deus, até a oposição que você está enfrentando, para te levar até o ponto final da sua missão. Algumas reflexões, então, para nós. Espero que a gente tenha entendido tudo o que aconteceu aqui, apesar das nossas dificuldades, né? Como eu falei, no capítulo 16, Paulo não usou o seu direito de cidadão romano para escapar do chicote. E aqui ele usou. Por quê? Um dia, a gente pergunta para ele e a gente vai ter a resposta certa. Mas eu quero sugerir para vocês, eu infelizmente só posso sugerir porque a Bíblia não nos explica isso. Lá no capítulo 16, o fato de Paulo ter aceitado a perseguição acabou causando a conversão do carcereiro e de toda a sua família. Aqui, Paulo usou o seu direito para escapar de uma tortura que talvez acabaria com a sua vida, né? Ele já tinha sido espancado a ponto de precisar ser carregado na escada. Imagina ser chicoteado pelos romanos. E vamos nos lembrar que o chicote dos romanos não era só uma cordinha, não. Era um pedaço de couro com pedaços de ossos, ferro, pregos na ponta. Foi esse chicote que Jesus sentiu quando foi chicoteado pelos romanos. Então, era bem provável que Paulo não suportasse esse flagelo, né? Depois de ter sido espancado pelos judeus. Agora, fosse como fosse, o que agora não é uma suposição, é que os direitos de Paulo não eram o que havia de mais essencial para ele. Ele estava pronto a abrir mão de seus direitos quando ele achasse que isso serviria para o avanço do reino. Ou ele estava pronto a exigir os seus direitos quando ele achasse que isso serviria para o avanço do reino. Então, se a gente não pode entender exatamente por que ele fez isso, mas o que a comparação com esses trechos nos mostra é que na cabeça de Paulo existiam coisas importantes, seus direitos, mas existia algo fundamental: cumprir o seu chamado. Seus direitos, por mais importantes que fossem, nunca seriam colocados na frente do seu chamado. Isso é importante para nós, porque nós temos conceitos, nós vivemos num mundo moderno onde uma série de conceitos faz parte da nossa sociedade, especialmente do lado ocidental do planeta, né? Conceitos como liberdade, justiça, igualdade, o respeito à propriedade privada, todas essas coisas são boas e são avanços que, até se a gente for pesquisar historicamente, o cristianismo trouxe para o mundo. Não existiam esses conceitos no mundo da época romana. Isso só passou a fazer parte da sociedade uma vez que princípios cristãos foram incorporados na sociedade. Mas, apesar de enxergarmos que essas coisas são boas, que essas coisas são importantes, nós nunca devemos achar que elas são fundamentais. É importante para nós lembrarmos, num dia como o dia de hoje, em que são mencionados exemplos de cristãos torturados, perseguidos por causa da sua fé. Para eles, a liberdade é uma coisa importante. O respeito, a tolerância religiosa, todas essas coisas são importantes, mas nenhuma delas é fundamental. Fundamental é a fidelidade a Cristo. Eles não abrem mão da fidelidade a Cristo por causa de outras coisas, por mais importantes que sejam, porque nenhuma delas é fundamental. E quando a gente pensa no nosso lado do planeta, onde há muito mais espaço para discussão,
para eleições, para a gente expressar a nossa opinião, aquilo que a gente acha certo. A gente pode pular para dois extremos e nenhum deles vai estar correto. A gente pode pensar, bom, essa política é suja, então eu quero distância dessa política, eu não quero mexer com isso, eu não quero estar perto deles, eu não quero nada. Paulo não agiu assim. Ele enxergou, porque ele conhecia bem os grupos políticos, seus interesses, aquilo que um queria, aquilo que o outro queria. Ele enxergou dentro dos grupos que ele tinha diante de si, aquilo que ele podia, pelo menos, ficar ao lado. E ele chegou até a dizer, nós vimos aqui, eu sou fariseu, filho de fariseu, no tocante à ressurreição, naquilo que eu estou sendo julgado. Agora, significa que ele concordava com tudo que os fariseus diziam? Lógico que não. Lógico que não. Um extremo é a gente pensar que o nosso papel como cristãos é assim, se a gente vê a política de um lado, é correr para o outro lado e não quero nada com a política e políticos vão para o inferno e eu não quero saber disso. Jesus disse aqui para Paulo, você testemunhou para as autoridades judaicas, eu quero você um dia testemunhando diante da autoridade romana. Paulo diz na carta, o tio Marcos mencionou esse trecho, né? Acho na sua pregação outro dia, 1 Timóteo capítulo 2, Paulo diz que nós devemos orar pelas autoridades, porque Deus deseja que todos os homens, e isso inclui as autoridades, cheguem ao arrependimento. E como é que eles vão se arrepender se eles nunca ouvirem? Como é que eles vão conhecer aquilo que o cristianismo ensina, se não tiverem cristãos dispostos a estar do lado deles? Agora, isso significa que nós vamos abraçar a política como se da política dependesse a nossa sobrevivência, dependesse o avanço do reino de Deus, dependesse a gente ter tudo aquilo que nós precisamos? Não, porque esse é outro extremo. Se um extremo é querer distância e achar que política não serve para nada, a gente está vendo aqui como direitos políticos serviram para Paulo nesse momento. E pensando em cristãos perseguidos, é importante que a gente lute por liberdade religiosa, para que a gente entenda como a política pode nos ajudar na nossa missão. Mas isso não significa abraçar a política, porque a nossa esperança é muito maior do que política. Aliás, a nossa esperança não pode ser atingida pela política. Paulo diz aqui, qual era a sua esperança? Ele estava sendo julgado por quê? Por ser fariseu? Por gostar desse ou daquele partido? Não. Ele estava sendo julgado pela sua crença na ressurreição. Essa era a esperança de Paulo. E é por isso que a atitude de Paulo mostra as duas coisas. Ele conhecia seus direitos, ele não era ignorante sobre a política, ele entendia a complexidade da política, suas vantagens, mas também os seus perigos. Ao mesmo tempo que ele se identificou com os fariseus naquele momento, ele também tinha total liberdade para criticar a injustiça do sumo sacerdote. Ele estava envolvido ali com a política até certo ponto. Estava no meio deles, mas não era um deles. Não se identificava com tudo. Mas também não estava tão longe a ponto de não ter nem acesso para dizer, isso é injusto. Isso que vocês estão fazendo é injusto e um dia vai ser cobrado por Deus. Esse equilíbrio é difícil, mas Paulo só podia viver dessa forma porque a sua esperança não estava na política, mas estava na ressurreição. Ele podia lutar pela justiça, mas ele pagaria o preço com a sua vida para se manter fiel. Por quê? Porque a sua esperança não estava na política, estava naquilo que podia vencer até mesmo a sua morte. Pensa como a ressurreição traz impacto para nós nos conceitos de liberdade, por exemplo. A gente deve lutar por liberdade? Deve. A ponto de negar a nossa fé? Não. Porque se eu perder a liberdade, hoje, eu sei que na ressurreição, não vai mais ter problema nenhum, não vai ter mais ninguém me acusando, ninguém me perseguindo. Depois que a ressurreição se concretizar, depois que depois que Cristo voltar a esse mundo, ressuscitar os que são seus, nós vamos viver num mundo de justiça. Qual é o impacto de centralizar a minha fé e a minha vida na ressurreição sobre, por exemplo, o meu conceito de riquezas, de propriedades, de como essas coisas deveriam se distribuir entre um e outro? Significa que nós não devemos lutar contra a injustiça? Não, nós devemos lutar.
Faz parte de ser cristão lutar contra a injustiça. Mas, se em certo momento, para nos adequar a essa política, a gente tiver que negar a nossa fé na ressurreição, então aí não vale a pena. Por quê? Porque a ressurreição vai trazer uma justiça para esse mundo que nenhuma política vai trazer. E na ressurreição, aquilo que eu perder hoje, eu vou ter. Todas as riquezas desse mundo serão nossas. Eu não estou dizendo, irmãos, que isso deve fazer a gente se tornar apático diante da injustiça, porque esse seria um dos extremos. Esse seria não entender como a política pode beneficiar a vida das pessoas. Mas que a gente não se esqueça do equilíbrio, porque quando eu começar a confiar mais na política do que na ressurreição, aí é o perigo, aí é quando eu vou pular para o outro extremo, né? E a gente poderia pensar, como temos falado de manhã, com relação à perseguição religiosa. Se está ao nosso alcance escolher governos que permitem, que concedem liberdade religiosa, por que a gente não iria escolher? Por que a gente iria votar em partidos cuja ideologia caminha para cortar a liberdade religiosa das pessoas, ou outras liberdades, né? Por que a gente escolheria isso? Não temos que escolher. Faz sentido nós escolhermos partidos que se alinham mais com aquilo que nós cremos que a Bíblia ensina? Faz todo sentido. O que não faz sentido é a gente abraçar um partido ou outro como se ele fosse solucionar todos os nossos problemas, porque todos os nossos problemas nunca serão solucionados por nenhum partido, mas eles serão solucionados na ressurreição. A coragem, para Paulo, não vinha de uma certeza de um veredito humano favorável, ou a gente poderia dizer no nosso dia, a coragem não vinha com a certeza de que o nosso partido ganhou a eleição. Mas a coragem vem à medida que a gente entender que caminhando com fidelidade nós vamos ter Jesus ao nosso lado, como Paulo tinha, livre ou preso. É disso que nós precisamos, é isso que a gente precisa entender. E se isso estiver no centro do nosso coração e da nossa fé, nós vamos saber usar a política ou nos envolver com a política na medida certa, nem mais do que seria justo, nem menos do que é necessário. Que Deus nos ajude, com o exemplo de Paulo, a enxergar na nossa realidade tantas diferenças da política daquela época, mas ao mesmo tempo os mesmos perigos e as mesmas vantagens, e que a gente mantenha o equilíbrio com fé naquilo que Cristo concedeu para todos nós, que é a certeza da ressurreição. Vamos encerrar com uma oração? Pai, muito obrigado por termos na Tua Palavra um exemplo como o do apóstolo Paulo, sendo avisado da perseguição, não fugiu dela, porque entendia que os avisos que ele estava recebendo não era para que ele colocasse a sua vida acima de tudo, mas para que ele soubesse o custo que estava diante dele. E assim, avisado por Ti, ele se dispôs a pagar. Nós temos sido avisados pela Sua palavra, pelo Teu Filho que disse que nesse mundo passaríamos por aflições. Pela Tua bondade e misericórdia temos vivido com grande liberdade, mas temos hoje lembrado de tantos irmãos que enfrentam perseguição, que enfrentam dificuldades causadas por juízes, por políticos, por líderes injustos. Pedimos, Senhor, para eles e para nós, acima de tudo, que a certeza que estava no coração de Paulo, de que Cristo estava vivo e garantia para ele a sua vida também, esteja no nosso coração, esteja no coração dos nossos irmãos perseguidos, quando tiverem que responder acerca da sua fé. Firma, Senhor, eles nessa certeza, para que possam, se esse for o preço, pagar com a sua vida, sabendo que um dia vão recebê-la de volta. Para nós, que por enquanto não passamos por esse tipo de perseguição, podemos, por um custo muito menor, Senhor, esquecermos de que o Senhor é o que há de mais importante, de que a nossa vida só tem sentido porque Cristo ressuscitou. Então ajuda-nos também, nós te pedimos, pelo exemplo deles, pelo exemplo de Paulo, pela Tua palavra e Teu Espírito agindo em nós, a nunca nos esquecermos. Nenhum preço, nenhum custo vale mais do que ter Jesus caminhando ao nosso lado. Queremos isso, Senhor,
para os nossos momentos de dificuldades, para os nossos momentos de alegria, para quando as decisões tiverem que ser tomadas, que em tudo o Senhor nos preserve de sermos infiéis, mas que sendo fiéis tenhamos Ele ao nosso lado, fortalecendo, nos guiando, nos orientando até o último passo da nossa vida. Aquele que o Senhor já planejou, já sabe, mas nós ainda não. Ajuda-nos na nossa dificuldade, na nossa fraqueza, para que a Sua palavra nos fortalecendo, seja a base para caminharmos até o fim, fiéis a Ti. É isso que desejamos e te pedimos, no nome de Jesus, nosso bendito e amado Salvador.